podcast Panorama de Negócios fala neste episódio sobre hotelaria. Você já ouviu falar do Unique Garden? Considerado um hotel de bem-estar, que conecta o hóspede a experiências sensoriais únicas, conectando lazer e natureza. Localizado em Mariporã, o Unique Garden está situado próximo de uma das últimas reservas da Mata Atlântica no estado de São Paulo, o Parque Estadual da Cantareira, e que possibilita uma vivência única em meio à natureza. O Unique Garden nasceu da ideia de que boas experiências devem ser vivenciadas, próximas à natureza. E esse espaço, gente, foi idealizado por Vitor Ciaulis e com áreas projetadas por Rui Otaki. O espaço diferenciado possui 30 chalés e uma equipe especialmente treinada para surpreender permanentemente os visitantes. Com o apoio da Equala, agência de marketing digital, e da InfoEstúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. O nosso convidado, e vai trazer bastante informações importantes sobre esse espaço da natureza, lindo, maravilhoso, é o executivo de contas de Unique Garden, o Felipe Pagliato. Felipe, obrigado por você ter aceito o convite para participar do podcast Panorama de Negócios. Eu fico muito feliz da gente falar sobre uma experiência de hotelaria totalmente diferente, né? Show, eu que agradeço, Milton, pelo convite, pela sua disponibilidade também, e reforço que é uma honra estar aqui representando esse pedaço de paraíso na Terra, que é o Unique Garden. Realmente é uma hospedagem com alma, um hotel de experiência, e condiz muito com o meu propósito de vida, por isso para mim é uma honra representar esse hotel. Gente, o que é super interessante, né? Que o prazer de respirar o ar puro, sentir o perfume das flores, beber a água especial de nascente própria, saborear os pratos da cozinha de vanguarda, feitos com produtos sustentáveis, e ainda relaxar com massagens para um merecido descanso, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um privilégio do Unique Garden. Por que eu falo isso, Felipe? Pelo seguinte, porque você contar dedo no Brasil, sim, tá? No ramo de hotelaria, players que oferecem esse tipo de estadia, né? Esse tipo de experiência. Isso, né? Mesmo. Eu falei logo na abertura do Panorama de Negócios que é um espaço voltado para experiências sensoriais. Eu falei a verdade, né? É isso mesmo. Exatamente, isso mesmo, Milton. E até aproveitando a deixa, né, para contar um pouquinho da nossa história do Unique Garden, como que ele nasceu. Ele era um sítio da família Ciaulis, né? O senhor Vitor é o grande idealizador desse projeto, casado com a senhora Mara Ciaulis. Eles tiveram 3 filhos, o Jonas, a Tatiana e a Lara. O Jonas, atualmente, ele é responsável pelo Hotel Unique de São Paulo, a Tatiana responsável pela Unique Garden, e a Lara, ela cuida do projeto social da Barra Funda, que é o Instituto Laramara. Desses 3 filhos, a Lara nasceu com 6 meses, foi parar na incubadora, e para que ela sobrevivesse foi necessário injetar uma quantidade maior de oxigênio, porém fez com que ela perdesse a visão. O Sr. Vitor, um visionário da época, ninguém está pronto para ter um filho deficiente, ninguém está pronto para não ter algum dos sentidos, ainda mais a visão. A gente não se imagina sem nunca ter enxergado. E o Sr. Vitor tinha esse espaço, esse sítio de veraneio da família, e ele decidiu criar dessa dificuldade uma oportunidade. Ele começou a criar um jardim sensorial para Lara, para ela desenvolver os outros sentidos.
e percebeu o quão isso foi importante para a vida da Lara, para ela desenvolver realmente esses outros sentidos. E ele pensou, poxa, eu que consigo oferecer isso para minha filha, muito legal, mas e quem não consegue? E as famílias carentes, que não têm um grande poder aquisitivo, que não têm acesso a esse tipo de atividade? Então ele resolveu abrir isso para 11 famílias carentes de São Paulo, passarem o final de semana no hotel, para que os filhos deficientes visuais tivessem a mesma experiência que a Lara tinha. E foi um projeto extremamente importante, um projeto de sucesso, que tomou uma proporção tão grande que em 91 ele foi transferido 100% para o Instituto Lara Amara, que fica na Barra Funda, e hoje é a Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual. Hoje o Instituto Lara Amara ele atende 600 pacientes por mês. Nossa, olha só. Não somente o deficiente visual, mas o cego cadeirante, o surdo e mudo, múltiplos deficientes. E é a Associação Brasileira, né, de Assistência ao Deficiente Visual. Então, olha só, de uma dificuldade, a imensidão, o que o Sr. Vitor e a família Cial eles conseguiram proporcionar para a sociedade. Né? Não, e eu fico imaginando o seguinte, Felipe, eu fico imaginando a Laura dentro desse contexto. Sim. Porque o que acontece? Ela sentiu isso na pele. Exato. Né? Foi desenvolvida, né, ao longo da vida. E hoje ela tem, ela está à frente dessa instituição que tem o nome dela, não é isso? Exato. E eu imagino a satisfação que deve dar para a Laura de ver, por exemplo, a satisfação dessas famílias, dessas pessoas que têm dificuldades financeiras, né? Em terem esse atendimento totalmente gratuito, né? Sim, sim. E é um instituto de grande importância. Ele é aberto para visitação também. Se tiver oportunidade, eu aconselho muito a ir pessoalmente, porque ele tem um peso, principalmente em São Paulo, gigante. Tá? E o mais importante, né, Milton, a família, o Sr. Vitor não está mais conosco desde 2009, salvo engano, mas o mais importante foi que a família decidiu continuar com o propósito do Sr. Vitor. A gente sabe muito bem que muitas famílias, quando os patriarcas partem, os filhos se desfazem de tudo, mas o propósito do Sr. Vitor e da Sra. Mara eram tão bonitos, é algo tão bonito, importante para a sociedade, que os filhos decidiram seguir com esse propósito. Então, toda a família tem um peso muito grande nesse propósito de vida para a sociedade. Ô Felipe, você sabe que eu achei interessante porque dentro desse viés, a sustentabilidade e esses projetos sociais, né, pelo que a gente percebe, estão no DNA do hotel. Exatamente. Né? Então, o próprio Instituto mesmo, Tatiana Ciaulis, mantém diferentes projetos. E desses diferentes projetos, gente, quer dizer, além dessa questão do atendimento a pessoas com necessidades especiais, né, tem também o mantenedouro conservacionista de animais silvestres, que, através de uma autorização do IBAMA, acolhe e cuida de animais que passaram por maus tratos e não conseguem se adaptar novamente na natureza. Sim. Olha, isso daí é tão interessante, ô Felipe, pelo seguinte: infelizmente, né, a gente vê aí tráfico de animais. Exatamente. Né? Muitas vezes esses animais, principalmente pássaros, né, que são importantes na fauna brasileira, muitas vezes esses pássaros são filhotes e muitas vezes juntos num espaço pequeno, né, muitos acabam morrendo, né, insalubre. E aí o que acontece, gente? Por exemplo, os animais resgatados, por exemplo, pela fiscalização envolvendo IBAMA, em muitas situações envolvendo a própria Polícia Federal, né? Esses animais, eles precisam, por exemplo, de um local, um espaço, né, para que eles possam ser
tratados com dignidade ou fiquem durante um determinado período se adaptando para que possam ser soltos na natureza novamente. Eu falo isso porque, por exemplo, você pega filhote de pássaro, né, precisa de um tempo de adaptação. Sim. E aí, no caso, o Unique Garden, ele acaba funcionando como um desses espaços voltados nesse sentido, não é? Isso mesmo. É exatamente isso, né, Felipe? Exatamente. Hoje o projeto, ele era chamado de mantenedouro, hoje ele se chama Habitat, porque realmente é um habitat para os animais, né? Nós criamos ali um espaço mais parecido, mais real com o habitat deles, para que eles se recuperem, para que tenha esse tratamento e eles possam ser devolvidos para a natureza, tá? E é exatamente isso que você comentou, Milton. O tráfico de animais é algo muito grande que cresce no Brasil. A gente tem uma fauna imensa no Brasil. E não somente os pássaros. Você encontra tartarugas, você encontra aves de grande porte também. E eles são resgatados pelo IBAMA, levados para o hotel. E no hotel eu tenho uma equipe de biólogos. Tá? Olha que bacana. Então isso é totalmente diferente. Eu até brinco, eu falo, se todo hotel, se todo resort tivesse um espaço desse, eu acho que teria um grande peso, né, na natureza para que a gente recupere, para que a gente mantenha o que a gente tem e consiga recuperar o que já foi degradado. Agora, isso daí que eu acho legal, né, porque você pensando, por exemplo, é uma situação de você ter contato direto com a natureza dentro da estrutura do Unique Garden. Sim. Tá? E você ter contato ou poder ouvir, né? E aí amplia os sentidos, sim. Né? Animais, por exemplo, da fauna brasileira. Exato. Só para a gente poder ter uma ideia, Felipe, para quem está acompanhando o Panorama de Negócios nesse momento, quais são os animais? Porque, por exemplo, o que acontece, gente? Eu imagino que tem alguns animais, por exemplo, né, que eles ficam durante um período, depois eles são devolvidos à natureza. Mas eu creio também que haja e tem algum problema, por exemplo, de alguns animais que estão no local que eles não têm condições de voltar para a natureza, porque se eles voltarem para a natureza, eles correm o risco de morrerem, né? Porque perderam algumas características que eram importantes para a sobrevivência deles. Estou errado? Exatamente. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Mas aí, por exemplo, desses aí, que ficam permanentemente lá no Unique Garden, só para as pessoas poderem ter uma ideia, quais são os animais que vocês têm lá? Milton, eu tenho dos mais diversos, tá? E realmente nós temos uma rotatividade dos animais. A nossa ideia é sempre conseguir tratá-los para que eles retornem para a natureza, mas a natureza é cruel, né? Então, por exemplo, um passarinho de gaiola. Se ele cresceu e viveu na gaiola a vida toda, você não pode soltar ele na natureza, que ele não sabe se alimentar, ele não sabe caçar. E hoje eu tenho macaco, tenho gato do mato, arara, gavião do rabo branco. Gavião do rabo branco é lindo. Tenho corujas, inclusive houve há pouco tempo a soltura de uma coruja. Até eu tenho nas redes sociais o projeto do Habitat, para quem quiser acompanhar, né, no Instagram, por exemplo, o Habitat é muito legal, que eles mostram todo esse manejo dos animais. Mas eu já tive lobo-guará, por exemplo, eu tenho jabutis. O nosso lobo-guará, ele viveu conosco até partir para um próximo plano, porque ele não tinha capacidade de retornar para a natureza. E aí, na época, nós até criamos a experiência do lobo-guará, onde os hóspedes podiam alimentá-lo no horário da alimentação. Os macacos acabava se transformando num animal bem manso, né? Sim. Por convívio com os humanos, né? Exato. Eu tenho macaco prego com 35 anos no hotel. Eu tenho a Zuleika. A Zuleika é um macaco-aranha. É o ser com o olhar, com o jeito mais próximo do ser humano. Eu nunca vi um olhar daquele em um animal. Milton, ela tem 27 anos, a Zuleika, era um casal. O macho faleceu e ela continua lá conosco, né? E ela não tem a capacidade de voltar para a natureza.
mas é incrível você poder visitar esse espaço e a proximidade que você tem, diferente de um zoológico, que você tem isso distante, ali você fica mais distante. No Unique Garden, no Habitat, você fica próximo aos animais e pode oferecer, e você tem essa experiência que ela é guiada com os nossos biólogos. Tá? Então você reserva um horário para visitar o Habitat e o hóspede ele faz esse tour junto com os nossos biólogos que tem muito embasamento, muita teoria, entendem e conhecem dos animais e cuidam assim como se fossem filhos realmente. Eles são muito bem tratados. Você sabe, Felipe, que tem um detalhe interessante, né? Porque esse projeto, o Habitat, né? Você colocou muito bem, e até inclusive houve a mudança do nome, Sim. Né? Que justamente é exatamente isso. Exato. Né? É um habitat. É um habitat. Né? Daqueles animais, por exemplo, eles terem aquele paraíso sagrado para eles. Exatamente. Né? Que eles têm a oportunidade de conviver com humanos e não serem molestados. Sim. Né? Não Sim. serem atacados. Né? Então isso daí é super legal. Mas tem um detalhe assim, e eu sei que tem muita gente que acompanha o Panorama de Negócio que tem um carinho muito grande, por exemplo, por pets. Cachorro, gato, né? E lá, por exemplo, no Unique Garden, eles fazem o acolhimento, acho que a gente poderia dizer assim, né, Felipe? Isso mesmo. Com todos os cuidados necessários de cães com problemas de saúde físicos e emocionais. Sim, né? Exatamente. E eu falo isso porque o que acontece, gente? Infelizmente, a gente verifica, por exemplo, situações assim muito tristes. Por exemplo, pessoas às vezes têm um cão, aí ele está ficando velho, ele começa a dar muito problema, eles vão e largam, põem esse animal no carro. Sim. E largam no local, entendeu? E o animal fica perdido, sem saber o que fazer. E muitas vezes vai até a óbito por conta disso. Um animal que muitas vezes trouxe tanta alegria para a família, que representou ali o crescimento de uma criança, quando ele não serve mais, vamos dizer assim, ele é abandonado. Realmente. E é uma tristeza, porque o animal sente isso. Né? A conexão do animal, principalmente desses animais domésticos, com a família, é algo ali imensurável. É uma conexão infinita que você cria. Tanto que, hoje em dia, está muito na moda dizer o pai de pet. É, verdade. Né? Você tem quantos animais lá, cachorro? Você tem uma ideia? Eu tenho, hoje no projeto Encontrei um Amigo, eu tenho em torno de 200 pets, tá? Em torno de 140 cães e 60 gatos. Ah, tem os gatos também, Tenho gatos também, porque são os dois tipos de pet que geralmente tem nas casas do povo brasileiro. Aí o pessoal fica pensando assim, né? Porque eles ficam soltos, né? Não, eles ficam soltos no projeto. No projeto, Isso. Tá. Como o hotel ele é muito grande, né, Milton? São 300 mil metros de área de hotel. Eu tenho esses projetos separados dentro do hotel até para não interferir na estadia, porque imagina 200 pets então, do lado de um chalé, agora, por isso que eu perguntei. vai atrapalhar um pouquinho a estada das pessoas. Então o projeto ele fica na parte mais de cima do hotel, também é aberto para visitação, tá? Você tem o tour do Encontrei um Amigo às 15 horas e lá você consegue visitar esses pets e até levar um filho para casa, vamos dizer. Olha que legal. Mas hoje são 200 pets. Esses animais eles foram vítimas de abandono, vítimas de maus tratos, todos ali da comunidade. Então o hotel ele tem esse pensamento voltado para a comunidade local ali. E eles são tratados, castrados, chipados, vermifugados e colocados para adoção. Tá? E alguns, até como os animais até do Habitat, eles não, os mais velhos, algum pet que tem alguma deficiência, eles são excluídos, eles não são adotados. E nós mantemos lá como asilo também. Tá? Então eu tenho uma equipe de veterinários também, além do hotel, né, de toda a equipe de serviços do hotel, eu tenho a equipe de biólogos do Habitat, tenho a equipe de veterinários profissionais do Encontrei um Amigo para oferecer
todos os cuidados e, mais que isso, oferecer o amor e o carinho para esses bichos, que eles sentem essa necessidade. Cada pet tem o seu nome, eles conhecem o nome de todos os pets, e é uma alegria. Eu percebo no convívio com esse pessoal do Encontrei um Amigo, a alegria que eles têm quando um pet é adotado, quando existe aquele brilho no olhar dos donos é retribuído pelo pet, sabe? É algo realmente de coração, é algo de alma, porque os veterinários, eles amam esses bichos, né? Não, eu fico pensando, porque, por exemplo, tem um detalhe que é importantíssimo, o Felipe, que na verdade até o tipo de veterinário que você tem lá, né, por conta desses animais, por exemplo, vítimas, por exemplo, de maus tratos, e o IBAMA tem vocês como um local, né, sobre autorização deles para funcionar no atendimento a esses animais, você precisa de, muitas vezes, veterinários especializados, por exemplo, em animais de grande porte, animais, por exemplo, que você encontra muito veterinário que atende pet, cachorro e gato. Mas, por exemplo, alguns pets diferentes ou animais de grande porte, que eu também tenho lá. Exatamente. Você tem um veterinário que acaba sendo especialista no atendimento àquele tipo de animal. Exatamente. Então tem isso também que é o diferencial, porque tem uma diferença muito grande, né, Milton? E eu tenho desde vaca, cavalo, tem burro, cabrito. Tem uma cabrita que chama Ritinha, que é uma graça, é uma graça. A gente conhece por nome, eu até brinco, eles são colaboradores do hotel. Exato. Mas eu preciso ter essa equipe realmente profissional para atender esse tipo de animais. Né? Eu fico imaginando, porque é difícil, né, na verdade, você encontrar esses profissionais tão especialistas no tratamento com determinados tipos de animais, né? Exato. Agora, aí me vem a pergunta que é o seguinte, um espaço como o Unique Garden, que você tem amor pelos animais, você tem um tratamento diferenciado para os animais, aí vem uma pergunta, tá? Eu tenho um pet, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato. Eu quero ter essa experiência junto à natureza, uma experiência sensorial diferente, que eu não tenho, por exemplo, em outros locais, ou até mesmo resorts. Tá? Eu quero levar o meu cachorro, eu quero levar o meu gato. Eu posso levar? Com certeza. E digo mais, o seu cachorro, o seu gato, ele é o nosso hóspede também, tá? Eu costumo brincar que muitos hotéis, até vindo com uma bagagem um pouco extensa aí de hotelaria, muitos hotéis utilizam do pet friendly, do termo pet friendly, mas que realmente o Unique Garden é um hotel pet friendly. Ele não é aquele hotel que aceita os animais são os nossos hóspedes. Muitos hotéis trabalham com esse termo e ele recebe o pet de pequeno porte. Ele não pode circular pelas áreas do hotel, ele tem que ficar dentro do apartamento. Alguém da família tem que ficar junto com ele. Então, você acaba destrinchando, você acaba separando a família durante a experiência da hospedagem. No Unique Garden, nós recebemos, eu até brinco, PMG, independente do tamanho, tá, da quantidade. Todos os nossos chalés, eles acomodam esses pets. Nós montamos uma caminha, comedouro, bebedouro. Que bacana! Tem cartinha de boas-vindas para o pet, petisquinho também, tá? E eles podem circular guiados por todas as áreas do hotel. Eu tenho um menu para pets no restaurante, então ele pode frequentar o restaurante também. Que legal! Sim. E um playground para pets com 2.500 metros quadrados, onde você pode liberá-lo da guia. Você tem uma piscina, você tem mangueira, você tem brinquedos para ele subir, descer e uma área de estar para a família também. Né? O pet ele tem um papel fundamental nas famílias com crianças também, porque ele realmente ele traz o amor, ele traz o carinho. Quando você vai na padaria, se você tem um cachorro, você vai na padaria, quando você volta para sua casa,
é como se você tivesse ficado um mês fora de casa, É. com a alegria que esse pet te recebe. Não sei se é por causa do pão, mas a gente entende que realmente ele sentiu essa falta e queria estar com você. Então, o pet ele tem um papel muito importante nas nossas vidas. Tem uma questão interessante, ô Felipe, que, na verdade, são chalés Sim. que você tem lá dentro do Unique Garden. Aham. Mas tem os chalés das vilas mediterrânea e contemporânea, Sim, né, que eles são cercados por jardins privativos. exato. E aí, automaticamente, gente, convidam para uma estadia prazerosa, Sim, né? Por que disso? Porque as pessoas têm a questão do contato direto com a natureza. Mas tem uma questão bastante interessante, que vocês produzem, por exemplo, parte da culinária que é utilizada, né? Exatamente. Temperos e tudo mais, que são usados na culinária do restaurante. sim, E aí, muitas vezes, por exemplo, essas pessoas que estão hospedadas nesses chalés, elas têm a oportunidade única, nesse contato com a natureza, inclusive de colher ou escolher, por exemplo, um tipo que vai ser utilizado, por exemplo, no tempero da comida, por exemplo, da pessoa, não é isso? eu tenho algumas experiências, né, Milton? Uhum. É legal até você dizer dos nossos jardins. O hotel, ele é um jardim único, o nome diz Uhum. tudo, tá? E quando, em meio a esse ritmo acelerado de vida que nós vivemos, muita gente chega lá e fala para mim, nossa, Felipe, ainda bem que eu cheguei, estava precisando desse momento de desconexão. Mas é mais que isso, Milton, é um momento de conexão. Conexão com você, com o seu interior, com a sua família, com a natureza. E quando que a gente tem tempo hoje para conseguir se conectar, para conseguir parar, conseguir caminhar olhando ao nosso redor, prestando atenção no canto dos pássaros, nas folhas caindo com o vento, né? Então é um local de conexão. Além disso, nossos jardins, até um grande exemplo, né? Na segunda categoria, por exemplo, que é a Vila Contemporânea de Chalés, nós chamamos de chalés, mas são ali são maiores que casas, por exemplo. É só uma nomenclatura. Uhum. Não é aquele chalézinho de madeira, são todos de alvenaria, alguns pré-moldados. E na segunda categoria tem mais um pouquinho de história, que o Sr. Vitor, ele foi um grande amigo de infância do Rui Otaki. Uhum. Então eu tenho toda a arquitetura Rui Otaki a partir da segunda categoria e mais outros chalés. Design de interior Tomi Otaki e o paisagismo Burle Marx. Então é uma conexão, 3 grandes nomes de arquitetura, design e paisagismo que atrai muita gente do segmento e se tornou um acervo a céu aberto depois da partida deles, né? E com relação à nossa gastronomia, ela é orquestrada, vamos dizer, pelo nosso grande chefe Daniel Aquino, que tem uma formação espanhola. Então nós temos o selo Green Kitchen. O que é esse selo? Ele certifica que os nossos alimentos, as nossas hortaliças, legumes, elas são produzidas sem agrotóxicos, sem fertilizante e servidas no nosso restaurante. Hoje em dia você não sabe o que você está comendo. Tem até a história do tomate ali, que a quantidade de agrotóxico que tem no tomate é algo gigantesco e que isso não faz bem para a saúde. Então lá a nossa gastronomia ela é totalmente pensada e voltada também nesse bem-estar. E eu tenho, por exemplo, a experiência de chás, que você passa pelo nosso herbanário, conhecendo das plantas junto com a nossa nutricionista. Eu tenho o tour da jardinagem, que você conhece também, passa pelo herbanário e finaliza na nossa estufa de tomatinhos. Os nossos tomatinhos, eles são cultivados em estufa, sem agrotóxicos, sem fertilizante e com música clássica 24 horas. Então o hóspede ele visita esse espaço, ele colhe do pé e come o tomatinho. Quando que existe uma oportunidade dessa? Eu trouxe até para você aqui experimentar um pouquinho dos nossos tomatinhos. E você sabe, que ele Felipe, perde totalmente a acidez, Milton. né? Ele é doce. Não, eu acho interessante, gente, pelo seguinte, você falou sobre Olha uma só, questão agora que que é lindos. lindo, né? Bonito, né? Grandes, tomate, né? Grandes. Exatamente. Ô, Felipe, uma coisa interessante. Eu já tinha ouvido falar sobre isso. Uhum. Não é tão divulgado, Sim. tá?
não é tão amplo, mas já foi comprovado, né, que, por exemplo, você, no caso, vocês utilizam músicas clássicas. Música clássica, é isso. Né? E isso daí, gente, tem uma interferência positiva no desenvolvimento muito fantástico. E aqui Sim. está um exemplo. Ó. Exato. Olha exato. só. O Tomate corpo, bonito, o corpo gente. do tomate é como o nosso, 70% ele é água. Então, você tem uma vibração que altera esse corpo, da mesma forma nós, né? Quando você está ali em um local com muito ruído, muito barulho, você não se sente confortável, raramente você vai se sentir confortável. Diferente quando você está num ambiente prazeroso, com uma música boa, uma música do seu agrado, que realmente tem uma sincronização, é totalmente diferente. E isso altera realmente o corpo do tomate. Né? Existe até terapia, né, que é a musicoterapia, por exemplo, que você trabalha. Eu tenho até uma experiência no nosso spa, que é a terapia sonora. É uma maca, uma mesa lira, que ela possui cordas embaixo, e nessa terapia você não tem o toque da terapeuta. É uma terapia holística, onde a vibração das cordas fazem um alinhamento de chakras. Tá? Então são 20 minutos de corda e 20 minutos de tubos de metal. Olha que bacana. Isso é uma experiência diferente que você não encontra nos outros spas e que realmente é uma terapia, nós chamamos de terapia holística porque é uma terapia de relaxamento e para alinhamento interno. E a mesma coisa com as plantas. Nossa, muito legal, viu? Isso é muito um legal. Detalhe, viu, Felipe? Eu provei agora o tomate, que delícia, viu? É doce. Ele é Exato. doce e ele não tem, gente, aquela acidez Sim. que normalmente você encontra, né, em alguns tipos de tomate. Né? Correto. Gente, tá chegando ao final o episódio do podcast Panorama de Negócios, né? E assim, a gente teve a oportunidade de trazer nesse episódio situações assim totalmente distintas, né? E abordando, por exemplo, sobre um lado da hotelaria muito diferenciado. E eu queria, Felipe, agradecer muito, né, de você ter aceito o convite, de vir participar do Panorama de Negócios, porque a gente fala, né, num viés, por exemplo, é um modelo de negócio? Claro que é. Sim. Né? Mas as pessoas elas têm a oportunidade de vivenciar algo diferente. Algo que muitas vezes é uma experiência única para muitas pessoas. Exato, Milton. Né? E eu queria te agradecer demais, viu, Felipe? Eu que agradeço. Vindo aqui, desfrutar com a gente sobre esse trabalho desenvolvido lá no Unique Garden, que é uma experiência única, né, para as pessoas que querem conhecer e ter a oportunidade de conhecer. Obrigado. Viu? Exato, eu que agradeço, é uma honra, Milton, estar aqui e compartilhar realmente um pouco das informações, um pouco das experiências dessa hospedagem com alma. São infinitas, é um número gigantesco. Eu tentei trazer o máximo de informação, mas eu deixo o meu convite para visitar e vivenciar, porque quando você pisa no Unique Garden, você sente a energia. É uma hospedagem com alma, um day use com alma, uma refeição realmente ali com todo o amor e todo o carinho, que é o tempero da vida, né? Deixa a vida mais doce como os nossos tomatinhos. Obrigado, Milton. Olha, e o Panorama de Negócios é isso, viu, gente? Ele sempre traz para você que acompanha o nosso canal no YouTube experiências únicas, experiências diferentes sobre os mais diversos temas. E eu já deixo aqui o convite para você nos acompanhar no próximo episódio, que é sempre a gente vai trazer algum tema bastante interessante que vai, com certeza, te auxiliar e ser bastante importante para você que acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua audiência.